Então, companheiros, não sei se vocês observaram, eu mudei a programação um pouquinho. O assunto que nós está previsto para nós abordarmos é um pouco árido, um pouco científico. Então, como nós tínhamos essa aula pendente sobre a prece e sua ação fluídica, ainda dentro do treinamento de passe, eu resolvi colocar de início essa parte, para poder a gente não ficar tão assim tão enfadado com as coisas que a gente vai abordar. Então, eu convidei o Reginaldo para nos auxiliar em algum comentário, alguma coisa que possa passar, né, com a experiência dele, trazer alguma contribuição para a gente. É claro que vocês também podem trazer o seu Rinaldo, que é catedrático também, que já tem bastante tempo. Então, nós vamos abordar primeiro esse assunto, tá certo? A prece e sua ação fluídica. Bom, então vamos lá, pessoal. Nós estudamos sobre o magnetismo, sobre passe, sobre fluidos, né, fluidos perispirituais, né, sobre passe, e a prece, né, está dentro desse contexto também, a sua ação fluídica. Como é que funciona a questão da prece. Então, nós resolvemos abordar essa questão dentro deste módulo do passe na visão espírita. Depois nós vamos para a aula que nós tínhamos planejado para hoje. Bom, sempre é bom a gente ouvir um comentáriozinho do Chico, né? E eu vou pedir para o seu Rinaldo ler para a gente esse comentário, por favor. Libera seu microfone. Isso. Posso começar? Pode. Fui criado acreditando no poder da oração. Devo isto às duas mães que o Senhor me concedeu. A nossa carência era tão grande que nos sentimos compelidos a tudo esperar do alto. Muitas vezes não tínhamos o que comer. O trabalho era escasso. O meu pai, que vendia bilhetes de loteria, passava muitos dias sem vender uma tira. Os vizinhos nos socorriam. A solidariedade dos mais pobres me marcou profundamente o espírito. Muito lindo, né, Rinaldo? Muita emoção, né? Então, pessoal, por que ele fez essa referência? Né? É provável que eles, o próprio Chico, né, devia orar, pedir a Jesus. Os vizinhos nos socorriam, né? A solidariedade dos mais pobres me comoveu o coração, né? Então, é muito lindo isso. É provável que ele, né, Reginaldo, que ele tivesse feito preces, orações, não é mesmo? Ele e os familiares, essa solidariedade era fruto também da solidariedade dos amigos espirituais, que naturalmente ajudavam o paizinho dele a vender a loteria, ajudavam, envolviam os vizinhos para levar alguma coisa para eles, né? Então, porque ele faz uma relação da oração, tá vendo? Então ele se sentia compelido a tudo esperar do alto. Então, muito lindo isso aqui, né? Então vamos lá, pessoal. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Podemos, na prece, fazer o quê? Louvar, pedir e agradecer. É isso? É um ato de adoração. Muito bonito, né? Tem uma parte, Paulo, se você me permite. Claro. Essa questão da prece, porque muitas vezes a gente faz prece
um parente, né? Para um amigo, né? Que é, evidentemente, super importante, mas quando se faz uma prece para quem não se conhece, né? Ela tem assim não que tenha valor maior, mas tem um potencial muito grande. Eu não sei se foi André Luiz, num dos estudos dele, ele lá na espiritualidade, aqueles fachos de luz, né, saindo aqui da Terra e indo para o mais alto, e eram preces para as pessoas que não são conhecidos daquele que estava fazendo a oração, entendeu? Então, você dá importância, né, da força de você ajudar alguém que você não conhece, como os nossos cadernos, né, que tem os nomes que são ali colocados, né? Às vezes pessoas que a gente não conhece, né? É isso mesmo, Reginaldo, é uma caridade, né? Eu lembro que tinha um grupo aqui de Niterói que eles se reuniam para orar pelos suicidas, uma vez por semana. E nós fazemos isso também nas nossas reuniões mediúnicas, e nós estamos fazendo, né, os nossos companheiros, nós criamos um livro virtual de prece. Então, todos os dias, Reginaldo, eu não sei se você já teve a oportunidade de participar, mas nós estamos, depois do culto, os coordenadores, todos os médiuns que estão presentes no culto, ficam um pouquinho mais para orar pela nossa lista de preces. Então nós oramos ali, todos os médiuns da casa presentes ao culto, mas os coordenadores, os anfitriões, estamos ali orando para aquela lista. E a nossa companheira Andréa tem mandado para nós, ela faz parte de todos os grupos de estudo da mediunidade, então ela manda a lista atualizada diariamente, de manhã, de tarde, de noite, está tendo esse trabalho para nós, nas reuniões mediúnicas, podemos orar por essa lista de pessoas que pedem anonimamente, né, pelo site ou que esse nosso linkzinho de pedido de prece alimenta a nossa lista de prece, o nosso pedido de prece, o nosso livro de prece. Muito bem, Reginaldo. Bom, a prece é uma invocação, porque a gente invoca Deus, invoca Maria, invoca Antônio de Pádua, envolve, né, os santos, Dr. Bezerra de Menezes, né? E ele convida a gente, né, o Espiritismo, nos orienta, né, Reginaldo, a nós fazermos uma prece que não seja decorada, de preferência. O mais importante é que ela seja sentida. Pode ser até uma oração decorada, mas tem que ser com sentimento. Pai Nosso, por exemplo, é uma oração decorada. Então a gente pode fazê-la. Uma coisa que eu observei lá no movimento espírita francês, não é? Porque eles têm uma espécie até plastificado aquela parte do Evangelho, porque tem um livro, tem o Evangelho que fala das preces, né? O último capítulo fala da oração, o Evangelho. E tem um livro, um opúsculozinho que o pessoal publica só sobre a prece, né? E os nossos irmãos lá nas cidades de Tours e Lyon, que eu participei de reuniões mediúnicas em ambos lugares, participei na França, lá em Paris não, porque foi um grupo fundado por brasileiros, eles fazem a prece espontânea. Mas em Tours e Lyon, eles têm uma espécie de, assim, plastificado, e eles fazem aquelas preces que Kardec recomendou ali, pelos algozes, pelos espíritos necessitados, pelos suicidas, diversas preces que são lindíssimas, né, que trazem muito ensinamento. Mas eles não têm, talvez agora possa até estar diferente, não tem esse hábito como nós temos aqui de fazer a oração espontânea. A prece é uma conversa. Quer falar, Reginaldo? A importância assim, do palavreado, né, rebuscado, ou até mesmo, como você falou, lá na França, de ficar repetindo, né, aquela repetição, como temos algumas religiões, né,
que eles repetem a mesma, né, contínuas vezes, assim, eles vão repetindo. Mas o que eu acho importante, é o que você falou, é o coração. A prece tem que sair do coração, porque se você tem uma pessoa, uma comunidade lá em cima, né, com uma casinha mesmo de sapê, uma coisa bem humilde, e que ele entre em contato com Jesus, com o mundo espiritual, tem a mesma validade do que quem está, né, numa mansão, qualquer lugar que seja, fazendo essa prece. Não tem distinção. Isso mesmo. Né? Então, é o coração mesmo, é a fé. É muito interessante, Reginaldo. Eu acho que é no livro Fonte Viva, vocês vão lá olhar, tem 3 páginas seguidas falando sobre oração. E é interessante que até essa oração decorada, ela é também, né, repetida também, ela tem uma função e tem alguma vantagem. É muito interessante. Depois você dá uma olhadinha lá no livro Fonte Viva, os diversos tipos de prece. Que às vezes, Paulo, pode servir até mais para quem está fazendo, porque ele está na repetição. Né? Na medida que ele vai repetindo, eu acho que talvez seja até uma importância grande, né, para aquele que está repetindo, que ele está ratificando, aprendendo tudo aquilo, né, que ele está repetindo. Dá uma olhadinha no livro Fonte Viva. A prece é uma conversa que entretemos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre e Senhor, com os nossos amigos espirituais, né? Que a gente é um telefonema que a gente dá para eles, um pedido, e atinge, quando feita com fervor, com fé, elas atingem, chegam até lá, a esses benfeitores, né? Dr. Bezerra de Menezes, Antônio de Pádua, Vicente de Paulo, todos esses, né, que nós veneramos, vamos dizer assim, né? Então atingem ele. A gente lembra, inclusive, de um dos livros, eu já não me lembro mais, companheiros, mas uma oração feita a Antônio de Pádua, acho que é um livro que o Dr. Bezerra de Menezes escreveu, um dos capítulos. Então, fizeram uma oração a Antônio de Pádua, uma família muito pobre, no morro, parece, uma necessidade muito grande, e Antônio de Pádua pediu a Dr. Bezerra para atender. Muito interessante. Então, é isso. Então, existe, a gente lembra também, no livro no livro Nas Fronteiras da Loucura, que se passa no período do Carnaval, em que eles tinham lá um mapa detetor de preces. Então, eles tinham uma equipe que ia socorrer as pessoas conforme as preces eram, porque às vezes a prece vem, né? E aquela equipe está ali mais próxima, então eles viam e tentavam atender, e como fizeram. Atenderam, por exemplo, um jovem que o carro dele caiu dentro ali em frente a Leopoldina, em frente ali à rodovia. No Mangue. Canal do Mangue. Canal do Mangue, não é? Então a avó tinha orado por ele, por todas as pessoas que foram socorridas ali eram fruto de orações de pais, de avós, né? Os espíritos que pessoas que desencarnaram. Então existia um detetor que ampliava naturalmente. É diálogo silencioso, humilde, olha que Reginaldo falou muito bem, vestido de fervor. Tem que ter humildade, né? Jesus recomenda no Evangelho segundo o Espiritismo que não devemos nos pôr em evidência, mas orar em secreto. Lembra disso? Aí nesse ponto ele coloca lá no Evangelho, né, que a questão de você orar naqueles muros, né, como era feito, não é feito até hoje, ou nas esquinas, né, que não há essa necessidade, né, de você
Esse horário em secreto, né? Que você orar, ninguém precisa saber que você está orando. Mas se você está num grupo, né? Se você está com um grupo, você está fazendo a oração, eles estão ouvindo, mas o importante é nós não estarmos querendo nos envaidecer de estar fazendo aquela oração bonita. O mais importante é o sentimento, então não pode ter vaidade mesclada ali, não é mesmo? Ó, posso ler aqui, Paulo? Pode, Reginaldo. Do Evangelho, ó, as qualidades da prece. Aí esse pedacinho que está em cima não devemos pôr em evidência, mas orar em secreto. É quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a tua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. E aí continua, né? Um pouco mais. É verdade. Então é baseado nisso que foi tirado. E aí ele vem dizendo, ó, não é pela multiplicidade das palavras, mas pela sinceridade delas. Então não é uma prece muito grande, que quer dizer que vai ter mais vantagem que outra. Antes de orar, perdoar qualquer coisa que tenhamos contra o nosso próximo. Né? O próprio Pai Nosso nos lembra isso, né, Reinaldo? Que a gente pede, né, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né, o nosso próximo. Então a gente quer o perdão para a gente, então quer ajuda para a gente. Então tem que ser assim. Bom, Reginaldo, se você quiser ler um pouquinho. Eu tenho até um negocinho aqui, uma parte, eu não sei se Chamou a está aí, atenção. da eficácia da prece. É interessante esse pedacinho, porque às vezes a pessoa contesta mesmo a prece, né? Ó, a pessoa, seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Está em Marcos. Há pessoas que contestam a eficácia da prece baseando-se no princípio do que, sendo Deus conhecedor de todas as necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo no universo se encadeia por leis eternas. Há leis naturais e imutáveis que, sem dúvida, Deus não pode anular segundo o capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. E continua, né? Aí, porque senão nós seríamos simples marionetes, né? O livre-arbítrio. Não precisa fazer prece, não precisa pedir nada, porque Deus sabe de tudo. Nada. Mas nós temos que nos Que eles, apresentar, né? Nós temos que demonstrar nosso interesse, né? E apelar para a ele misericórdia. sabe, né? É isso mesmo. A Agora, prece para você ver, é questão. de um... Sim, Reginaldo. Não, é a questão até do nosso anjo guardião, fazendo uma analogia. Hoje, nosso anjo guardião está 24 horas ligado na gente, então não precisa. A gente deve, né, estar sempre pedindo a ele, sempre tentando ficar conectado a ele, né, porque ele também não vive só para ele, tem outros afazeres, né? Então, é mais ou menos isso daí, né? Tem que estar sempre ligado a ele, né? E ligado a Jesus e a Deus, então... Então, isso mesmo, querido. Bom, vamos avançar, que nós temos uma agenda muito extensa hoje. A prece deve ser revestida de humildade, procurando cada um ver os seus próprios erros e não, né, os do próximo, ficar ligado nos erros dos outros. A qualidade da prece ela tem que ser qualidade da prece é ser inteligível, quer dizer, clara, não é mesmo? Não adianta você fazer uma prece
numa língua que as outras pessoas não compreendem, né? Se você quer fazer uma prece no grupo, você fazer uma prece que as pessoas não estão entendendo nada. Ou até para quem você está dirigindo, você falar uma coisa... Tem que ser inteligível, tem que ser clara. Se eu, pois, não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. É Paulo, né? Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Então, ele fala da importância da clareza da prece. Bom, a principal... Paulo, antes de você passar, deixa eu só dar um... porque, assim, quando a gente está orando em grupo, aqueles que estão escutando a prece deve segui-la, né, conforme está sendo feita pelo irmão, pelo companheiro. Então, se você coloca palavras muito difíceis para muitos, né, a pessoa vai ficar ali, né, como se diz no jargão comum, vai ficar taliboiando, porque, né, não vai conseguir acompanhar aquela prece, né, e aquelas palavras, né? E não vai dar força à prece, se você usa palavras até de um vocabulário difícil, né, Reginaldo? Lê para a gente esse texto aí que está de acordo com o que você está falando, Reginaldo. Tirado da Revista Espírita de 1864, em agosto. Os vídeos estão bem em cima da coisa, mas vou tentar ler aqui. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que não são senão enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar um pensamento, movimentar uma... Aí, para mim está tapado aqui. Em uma palavra, deve fazer refletir, acho que é isso, só com esta condição a prece poderá alcançar seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Isso. Então, esse pedacinho que você não conseguiu pegar aí, eu vou ler novamente, que está sendo gravado, tá? Pode estar ruim para você ler. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que não são senão enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar um pensamento, movimentar uma fibra. Nenhuma palavra deve fazer refletir. Só com esta condição a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. É muito interessante, né? Isso aqui é um caso interessante. Os livros de André Luiz e todos os livros têm exemplos maravilhosos de prece, de orações. Isso aqui até não é um dos exemplos mais assim intensos, não, mas está registrado aqui. A Nésia era uma médium de uma casa espírita. Ela tinha uma filha chamada Márcia e ela era casada com Jovino, um marido que estava tendo um caso com uma outra mulher. E Elisa era a mãezinha da Nésia, estava num processo de desencarne. Ela estava num processo simbiótico, obsessivo, mas o filho dela, da dona Elisa, irmão da Nésia, ele foi assassinado. E a mãe vivia chamando ele, achando que ele era um deus, que ele podia socorrer ela. Ele não tinha nem condições de socorrê-la, que ele estava ainda perturbado, ele era alcoólatra, né? E aquelas vamos dizer, delírios que o alcoólatra tem, ele passava para a mãe, né? Mas ela estava no processo de desencarne. E André Luiz foi com Hilário, né? Estava depois de uma atividade, eles receberam a visita de uma senhora, um espírito de uma senhora, né? que colaborava naquela casa espírita. Era a dona Teonília.
é uma orientadora espiritual daquela casa. Então ela chegou perto do Aulus, junto com André Luiz Hilário, e pediu ajuda para a Anésia, porque era uma médium, tinha muitos créditos na casa, ela estava vivendo um problema muito difícil. Ela tinha 3 filhinhas, inclusive a Márcia, né? E estavam lutando para a sobrevivência, e o Jovino estava com um caso com uma mulher. E é até um caso muito interessante, que o Jovino só pensava nessa mulher, só pensava nessa mulher. Então, ele estava no trabalho, estava pensando nessa mulher, estava em casa, ele estava pensando nessa mulher. Então, a figura da mulher aparecia para ele, assim, como se intermitentemente, que ele alimentava aquela coisa, né? Aquela figura, e aquela figura aparecia. Não era propriamente a senhora, era durante o dia, né? Mas aquela imagem acabava se formando ali e tudo. E como ele tinha uma ligação, ela, a dona Nésia tinha uma ligação muito forte com o Jovino, de esposa, aquilo também influenciava a dona Nésia. A dona Nésia também, ela tinha já certeza que ele estava atraindo ela, e vinha a imagem dela, e ela enquanto o Jovino tinha aquelas ligações de pensamento, de interesse, de tudo, a dona Nésia era um sentimento assim de discórdia, né? Dela com o espírito, como se ela estivesse conversando com ela, e aquilo naturalmente atingia a senhora lá, mas aquela imagem ficava ali na frente dela, que na verdade é uma imagem criada por ela mesma, né? Reflexo da senhora e tudo. Então ela não estava com mágoa, do marido com mágoa, então ela chama o marido para fazer o culto naquele dia. E o marido diz, você fica com essas bobagens, nada disso adianta, né? E ele diz que vai sair à noite, diz que tem um negócio para fazer com os amigos e tal. Na verdade, ele ia encontrar lá num clube com a senhora. E ela, já sei. Então, não adiantou discutir, mas o clima era esse. A dona Anésia com dificuldade para manter a filha, as filhas, e a mãezinha dela morava ali com ela, precisando da ajuda dela. Bom, então a Teonília busca o Aulus na frente do André Luiz e a dona e o Hilário, e pede ajuda para a dona Anésia, se ele poderia interceder, intervir para ajudar de alguma maneira. O Aulus falou, eu conheço a dona Anésia, há alguns meses eu não tive a oportunidade de visitar ela, ter contato com ela, mas vamos ver o que é possível. E o capítulo se desenvolve, mediunidade e oração, o nome do capítulo. Mas aí o Aulus se sensibiliza e marca, então, no outro dia, eles vão tentar ajudar a família. E chegam lá, vem Dona Márcia, a Dona Nésia com a Márcia, ela pede a Márcia para tomar conta da mãe e tal. Bom, eles começam então a ajudar a Dona Elisa, desliga o filho, né, dela, e ela fica, porque existe uma simbiose ali, na verdade, era quase como uma obsessão de encarnado para desencarnado. Então, aqueles estavam ali, inclusive a mãe sentia os delírios, sentia aquelas coisas todas. Então, a entidade, o filho é desligado e a dona Nésia vai e, de certa forma, se fica completamente enfraquecida, porque aquela ligação simbiótica alimentava ela e mantinha ela encarnada, vamos dizer assim. Então, ela está nos últimos momentos ali e ela tem um desejo de visitar a irmã, para se despedir da irmã. E a espiritualidade permite, o Aulus permite. Então ela vai lá, a irmã está adormecida ou não, e ela não vê, não ouve claramente a dona Elisa, que é a irmã dela, mas ela percebe que a irmã está desencarnando. É um aviso, vamos dizer assim. Isso é muito comum acontecer, diz o Aulus. Mas então a dona Nésia, né,
por causa da oração que ela fez junto à mãezinha, com a ajuda da Márcia, filha, ela então facilitou o trabalho do Aulos e eles começaram a ver como é que ela estava, ela não perdoava, ela estava muito magoada. Então, foi feito todo um trabalho durante o sono, foi feito desligamento da dona Nésia pelo Aulos, e ele falou com ela que visse na senhora uma irmã, que ela perdoasse, e que nem sempre a relação afetiva de esposo consegue ser, né, a ideal, então que ela visse no esposo um irmão doente e na rival também uma senhora doente, então ela mudou o clima espiritual dela, né, de entendimento, né, para poder inclusive receber ajuda. Então foi a intervenção do Aulos atendendo não só ao pedido da Teonília, mas também a própria oração da dona Nésia, que passou a ser uma oração, e é interessante que vários espíritos, na hora dessa oração, que não eram espíritos evoluídos não, espíritos necessitados, se aproximaram ali, entraram no ambiente. Então, Aulos diz que a oração, quando a pessoa faz assim, ela também ajuda os espíritos que estão na redondeza, captam eles sedentos de amparo, de assistência. Então, como é importante, né, nós fazemos nosso culto do Evangelho no lar e tudo, nós estamos ajudando a gente, estamos ajudando aos nossos obsessores, estamos ajudando aos nossos familiares desencarnados e podemos, eventualmente, até ajudar a espíritos que são atraídos para aquele fóton de luz. Vamos passar adiante? Bom, o livro Mecanismo da Mediunidade, que é um livro até meio difícil, né? Ele tem um trecho, um capítulo 25, que fala da oração. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, olha que lindo, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Então a gente recebe, quando a gente ora, uma flor, como se nós fôssemos uma estrela, e a gente absorve o orvalho que vem do alto, né? O prana, né? Esse magnetismo que vive, que tem em todo o universo, a gente aure esses recursos. A conduta reta sustenta o reto pensamento e, de posse do reto pensamento, a oração. Qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos em regime de comunhão com as esferas superiores. Então, independente do que o Reginaldo falou ali, né, as pessoas simples, né, Reginaldo? E qualquer que seja o nosso grau de cultura, olha, então é interessante que nós podemos ter uma vida permanente de oração. Se nós temos uma conduta reta, se nós estamos tendo um pensamento reto, né? É como se fosse uma oração. Então, naturalmente, nós nos colocamos em regime de comunhão com as esferas superiores. Alguém ia falar alguma coisa? Paulo, eu estava olhando aqui no Evangelho, tem um capítulo sobre prece, achei bem bonito, falando sobre o pensamento. Posso ler um pouquinho? Pode. Quem está falando? Jocely. Ah, tá, Jocely. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, o processo da transmissão do pensamento, quer o ser por quem se ora venha ao nosso chamado, quer o nosso pensamento chegue até ele. Para compreender o que se passa nessa circunstância, convém imaginar que todos os seres, encarnados e desencarnados,
se acham mergulhados no mesmo fluido universal que enche o espaço, tal qual estamos nesse planeta, na atmosfera. Aquele fluido recebe uma emulsão da vontade. É o veículo do pensamento, tal qual o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, logo que o pensamento é dirigido para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento, tal qual o ar transmite o som. Muito bonita essa passagem, eu achei interessante falar um pouquinho. Muito bem, cara, muito boa contribuição. Os nossos pensamentos, os nossos fluidos perispirituais, quando a gente ora para alguém, né? Ele é o veículo do pensamento e atinge a outra pessoa. É verdade. Mesmo que ele esteja distante, o pensamento, né, não tem questão. O magnetismo humano é que ele não vai a muita distância, ele fica assim próximo, por isso que o passe magnético presencialmente é importante, né? Ou então a espiritualidade também faz um reservatório e pode levar aqueles recursos mais materializados, magnetismo, ectoplasma, para levar para algum lugar. Eles também podem fazer isso, mas pela nossa mente, pela nossa prece, os nossos fluidos perispirituais atingem a pessoa, mas os recursos mais próximos do corpo humano é mais difícil deles, eles não viajam muito longamente, né? Então, o circuito de forças estabelecido com a oração, como é que acontece? A alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas, viciadas ou exaustas, através do influxo das energias renovadoras que incorpora, espontaneamente assimilando os raios da vida mais alta a que se dirige, mas também reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas, de condição nobre, com as quais se coloca em relação. Então, a gente, com as nossas orações, né, nós revigoramos o nosso organismo ou de outra pessoa. É uma coisa espontânea. A gente acaba assimilando os raios da vida mais alta, que a gente, como se a gente dessemos um telefonema e recebêssemos a resposta, né? Paulo. Sim. Em 1988, um físico americano chamado Randolph Bird, se não me falha a memória, ele provou, ele expôs num trabalho científico a cura, a melhoria, né? uma cura mais rápida em 393 pacientes que foram submetidos à prece e em comparação com um grupo de acompanhamento que não foi submetido. Esse grupo que recebeu as preces teve uma melhora muito mais eficaz e mais rápida do que o outro. O estudo foi contestado, como não podia deixar de ser, né? Mas ele demonstrou isso. Até hoje tem gente que refuta, outros debatem, mas eles não conseguiram provar que o cara estava errado. Percebeu? E ao contrário, né, Reinaldo? Nós sabemos que 95% nas faculdades de medicina dos Estados Unidos tem a cadeira de medicina e espiritualidade. Então, com as descobertas da parapsicologia, né, os cientistas começam a demonstrar que realmente a oração tem resultado. Então, eles já fizeram esses testes, não só esse médico aí, esse pesquisador que você se referiu, mas muitos outros repetiram a experiência, né? Então, colocavam uma UTI em que pedia as pessoas para orar, sem saber quem eram os doentes.
Eles refutaram porque é o seguinte, eles disseram que não se podia assegurar que os caras não estavam recebendo oração também dos familiares ou de outras pessoas que não fosse a do grupo, né, de oração. Então, ficou mais ou menos nesse pé aí, porque na verdade, a ideia é sempre negar, né? É sempre negar que a coisa aconteça. E aí, mas nós sabemos da profundidade, da gravidade que é a questão, né? Posteriormente, teve um outro maluco lá que disse uma coisa muito interessante, né? Ele é um detentor de prêmio Nobel. Ele disse o seguinte, que ele estava propondo as explicações da chamada psicocinese pela física quântica. Aí os camaradas calaram a boca porque o camarada era prêmio Nobel e não poderia estar dizendo uma idiotice, né? Então, a ciência cada vez mais, né, demonstra muitas coisas e é uma revolução que vai acontecendo, né? Eles vão vendo que o espiritismo já sabia disso há bastante tempo. Bom, orar constitui a fórmula básica de renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Que coisa linda, né? Nem sei quem escreveu isso. Isso tem cara do Chico. Mas é lindo isso. Então, a gente se renova. Quando ele fala desce, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Quer dizer, a gente dá esse divino entendimento, são os benfeitores espirituais, Jesus, né? Nos ajudando. Bom, o Pai Nosso, né, que inclusive é dissecado no final do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, né, o Pai Nosso, os Espíritos, o Kardec, diz que resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. O Pai Nosso é perfeito, é a oração mais concisa, mais tudo. Então aqui vem o Pai Nosso, olha que coisa linda. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, porque assim na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal, assim seja. É uma oração que nós todos conhecemos, né? A oração tem ligação espontânea, sim? Então, o Pai Nosso é uma prece, são palavras que a gente, né, profere todos os dias, 2, 3 vezes ao dia, e não praticamos, né? Se a gente for olhar com atenção mesmo, né, a gente solicita muita coisa, a gente pede muita coisa que ali está, mas nós mesmos ainda estamos longe de praticarmos aquilo que a gente está pedindo para a gente, né? Então, a gente tem que estar sempre... É lógico que somos ainda muito vulneráveis, né? Com muitas dificuldades, mas essa prece é uma prece que, se a gente consegue praticar uns 50% dela, já estaria ótimo, né? É interessante aqui, Reginaldo, que ele coloca aqui uma classificação que, né, segundo o intercâmbio mental, a prece pode ser vertical, aspirações realmente elevadas, a gente pede ajuda e tal, eleva nossos pensamentos à espiritualidade superior, a Jesus, e a horizontal está relacionada a pedidos assim vulgares, né? Ela vai encontrar ressonância só junto a espíritos ligados aos problemas da Terra. Então, às vezes a gente pede, né? E é natural.
que a gente peça, né? A gente um emprego, uma oportunidade, é natural que a gente Um amor novo. peça. Independente da gente articularmos como sendo uma prece, nós estamos desejando as coisas, né? Aquilo funciona como se fosse um peditório, como se fosse uma oração. Mesmo que você não chame de oração, é um pedido mental. E também ela pode ser descendente. São os petitórios inadequados, expressando desespero, rancor, propósitos de vingança, ambições, ligação com entidade de baixo terror vibratório e invocação. Então, Paulo, é só para falar que aquela oração anterior, que você deve ser de Chico, é de Chico André Luiz, tá? É muito linda mesmo. muito bonito, né? Sim. Ô, Paulo, deixa eu falar. Eu queria voltar mesmo a essa questão. Às vezes, o desejo que nós temos, né, é como se fosse uma prece negativa, certo desejo. Né? Então, Ô, Paulo, nessa prece horizontal, também tem uma observação a fazer aqui, né? Que anseios vulgares encontrará ressonância junto aos espíritos ligados aos problemas da Terra. Porque muitas vezes, a gente faz a prece pedindo por um emprego, pedindo por um amor e tal. Mas isso aí depende muito da forma que você está pedindo, né? Na realidade, a espiritualidade não vai trazer um emprego para você, como não vai trazer um amor novo. pedido justo, né? Às vezes, né, Reginaldo? São anseios. Natural, né? E pode natural. ser Só uma que prece vertical, até um pedido de emprego pode ser também uma prece vertical, feita com fervor, né, com humildade, isso. né? A pessoa pode pedir até ela pode ser uma prece vertical, né? Porque o que vai acontecer nessa prece? O que vai acontecer nessa prece? Ela não vai ser assim tomada ao pé da letra, né? A espiritualidade vai intuir a pessoa para ir lá num órgão tal, enfim, conseguir um emprego dessa forma. Mas ele vai trazer tranquilidade para você, né? Ele vai te intuir a buscar certos ambientes, certas pessoas, né? Eu posso até dar, se você me permitir, rápido, até aconteceu comigo, há uns 30 e poucos anos atrás, eu estava desempregado, né? E estava na casa da minha irmã, e ela insistiu que eu fosse no Plaza Shopping. Eu detesto o shopping e tal, mas fui com ela. Cheguei lá, encontrei com um amigo, né? Que não via há muitos anos, e ele me chamou para trabalhar com ele. Eu estou há 33 anos nesse mercado, não estou mais com ele, mas você vê que foi uma coisa assim tão inusitada, encontrar com a pessoa. Então, assim, Você estava fazendo seus pedidos, não estava? Pedindo ajuda. A espiritualidade, né? Não diretamente, né? Oi? Você estava fazendo suas orações, você pedia ajuda, não pedia? Sempre, está sempre em prece, né? Isso. Então, vamos lá, pessoal. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Né? Então, a gente faz aquele apelo e a gente acaba atingindo algumas pessoas. Bom, como o nosso objetivo aqui era a questão da mediunidade, a gente observar também, mesmo que a gente não tenha ainda estudado sobre reuniões mediúnicas, nós vamos vendo que os slides, os assuntos acabam tocando um pouquinho nelas. Então, a gente tem as reuniões mediúnicas. Então, nós temos que nos preparar para a reunião, não é mesmo? Então, o que nós temos que fazer antes de ir para uma reunião mediúnica? Não só reunião mediúnica de desobsessão, mas as reuniões de tratamento também são reuniões mediúnicas.
reuniões mediúnicas de tratamento por ectoplasmia. Ela tem médiuns, tem ectoplasmia, tem isso, né? Só que o trabalho é diferente. Então, nós temos que fazer a prece e a meditação no lar, antes de sair, na véspera, né? Tem que haver a preparação. Se você está no seu trabalho, eu lembro que um amigo meu que era espírita, ele chegava, a hora terminava às 6 horas. E ele, no dia da reunião mediúnica dele, ele não tirava a hora do almoço, ou então menos tempo, e ele parava para poder ficar em prece, né? Claro que ele não vai ficar fazendo prece ali na frente da pessoa, mas ele ia para algum local que ele podia para poder se preparar, né? Então, a gente deve fazer isso, se preparar até Paulo, lá. Oi. Fernando, Sim, Fernando. como eu falei com você ontem, que eu fui lá no o tratamento, do negócio do Luiz, no final, que eu comentei contigo, que eu ajudei ao passe, a situação que eu tive de sentir o corpo ir para frente e para trás, entendeu? Eu senti como se uma energia fosse me tomando, entendeu? Eu comentei isso com você no telefone. Pode ser também desta forma? Então, é fruto da sua prece, né? Então, a sua sensibilidade aumentou, sua aura aumentou, você captou a energia do ambiente, você estava aqui na reunião de tratamento, então você entrou em sintonia com os benfeitores, e é natural que todo médium tenha sinta alguma coisa, uma paz, a energia descendo do alto, e sinta às vezes alguma coisa, uma taquicardia, pode ser alguma coisa. Não, não senti nada de taquicardia. Eu senti como se fosse Tá me empurrando para frente e puxando para trás, empurrando para frente e voltando para trás, sabe como é que é? Às vezes é você mesmo que entrou, né, num aspecto de concentração e você ficou um pouquinho alterado ali, a coisa percebeu alguma coisa a mais, né, esse movimento. Então, Paulo, acho que é bom até fazer um adendo aqui na questão da prece. Eu vou até um pouquinho mais adiante, assim, não só a questão de ir para uma reunião mediúnica ou na de tratamento. A partir do momento que você vai para a casa espírita, uma prece em casa, né, ela vai favorecer de duas formas. Primeiro, vai te favorecer porque você vai ficar mais receptivo, né, às luzes que vão ser colocadas à disposição de quem vai na casa espírita. E a outra, você vai ajudar, né, nesse envolvimento, né, da espiritualidade, da luz, das energias que estão dentro da casa espírita. E essas energias, como o Paulo falou lá anteriormente, vão ser usadas para a gente, para os irmãos que lá forem levados, né? Então, realmente, Paulo, é importante uma prece antes de ir para a casa espírita. Eu fiz isso ontem, antes de sair daqui. Eu li uma página do Livro dos Espíritos para ir para lá, entendeu? Eu Isso fiz aí é isso. bom. Só que aí, com o estudo do Luiz, entendeu? Que é um estudo muito... são várias páginas que ele lê, e assim, eu fiquei muito focado. Aí, na hora que ele pediu para poder ajudar ao passe lá, né, ele me localizou num lugar, em frente, entendeu? Eu fiquei fazendo a minha prece mental, entendeu? Para o ambiente. então, E logo depois eu senti, entendeu? Essa reação. Por isso que eu comentei com o Paulo ontem. Então, você que já fez o treinamento de passe antes, está refazendo agora, né, estudando nossas aulas, você vai vendo é isso mesmo, né, que olha, quando a gente ora, atrai o concurso dos bons espíritos, inspirando em nós bons pensamentos. Então, numa reunião mediúnica, nós temos vários momentos da prece. A prece inicial para abrir, a prece durante a reunião, que pode ser na hora para atender um determinado espírito, pode ser uma oração específica para aquele médium, para aquele espírito que está se comunicando, necessitado, aflito, e pode ser uma prece no meio da reunião
quando termina a parte dos espíritos necessitados e começa a parte dos benfeitores. A parte, né? Então, os espíritos necessitados são recolhidos, são afastados do ambiente e só permanece ali os espíritos bons. Então, você pode fazer essa prece para os necessitados no meio da reunião e depois, ao terminar, você faz a prece final. Apesar do livro de Desobsessão recomendar que a gente, nessa prece do meio, a gente peça pelos hospitais, pela paz do mundo e tal, nós aqui no GEPAR procuramos orar para os espíritos que foram atendidos, para os espíritos cujo nome estão no livro de preces. A gente fica fazendo uma oração mais localizada ali para o nosso objetivo daquela noite. Na prece final é que nós procuramos, então, fazer uma prece pelos hospitais, pela paz do mundo, pelos governantes, uma coisa assim mais geral, né? Mas tudo prece é sempre bom, né? Bom. O Paulo. Fale. Não, só se você puder voltar ali rapidinho. Claro. Então, essa questão, por exemplo, durante a reunião, né, mediúnica, o que acontece? Todos que estão na reunião, né, tem que estar, de alguma forma, compenetrado. Então, você pode estar, normalmente, escutando o dialogador, né, e o espírito, evidentemente, o diálogo, né, escutando o diálogo, e sempre, mesmo que às vezes você não esteja fazendo uma prece, mas você pode estar pensando na figura sublime de Jesus, na figura de Chico Xavier, na figura de Dr. Bezerra de Menezes, enfim, eu costumo fazer muito isso, né? Principalmente Dr. Bezerra, né? Por isso até que eu deixei a barba, né, Paulo? Você está me chamando porque eu estou parecido com ele. Tem que ficar parecido interiormente também, Reginaldo, senão eu vou mandar cortar essa barba. Daqui umas 500 mil reencarnações. Então, assim, não se pode perder o foco dentro de uma reunião mediúnica, né? Porque tudo ali se passa em energia, em pensamento, né? Então, se você está pensando no seu clube de futebol, na novela, qualquer coisa que seja, qualquer problema que você tenha pessoal, né, realmente vai dar uma quebrada no contexto geral, né? Então, a oração aí durante realmente é importante. No início, tudo, né? A prece é importante. Então, além da ação puramente moral, também tem um efeito, de certo modo, material, resultante da transmissão fluídica que a gente recebe, né? Então, a gente recebe, se revigora fisicamente, sente bem-estar, pacificado, né? Não é só uma ação moral. Não deve ser longa. O Reginaldo está sempre se batendo nisso. Tem entidades em agonia na reunião mediúnica, a gente não pode fazer no início uma reunião uma oração muito longa, né? A gente tem espíritos à espera do nosso socorro, porque nós, além da oração, vamos ler, já teremos lido nas reuniões mediúnicas, a gente lê uma página, lê duas perguntinhas do Livro dos Espíritos e um trechinho do Evangelho. Então acaba se estendendo, né? Então nossa prece não deve ter mais do que 2 a 3 minutos. Aconselhável que ore com as suas próprias palavras, envolvendo a equipe nos sentimentos e não prece decorada, né? Então é isso que a gente deve fazer na reunião mediúnica. A prece tem o poder de criar um ambiente favorável ao amparo espiritual em torno dos participantes. Então, estamos referindo então à prece na reunião mediúnica ainda, né? Então, a gente cria um ambiente favorável para amparar os espíritos sofredores que serão levados naquela tarde, naquela manhã, naquela noite. Aquele clima envolve todos os participantes. E nos livra, quando a gente ora, de ação nociva de certos espíritos inescrupulosos, querem atrapalhar alguma coisa, trazer desconforto para a gente, né? Então, a gente se livra com essa oração, tem um poder desse tipo. Acalma os espíritos comunicantes, fornecendo fluidos salutares para a sua harmonização íntima. Posso falar em cima, Paulo? Pode, querido.
acalma os espíritos comunicantes, né? Esses irmãos que vão à casa espírita participar são levados, né? Ou às vezes eles mesmos conseguem ir. O principal para eles é o choque anímico, né? Que é apregoado aí pela doutrina espírita. Só que esses pensamentos positivos, né, como a prece, vão ajudar esses irmãos, entendeu, a chegarem com menos, porque eles chegam muito pesados, né, ainda chegam, né, com o perispírito muito densos, né? Então, isso para o médium também exige muito do médium, né? Quando eles chegam naquele impacto. Então, a partir do momento que se está se fazendo prece, né, elevando o nível, né, da reunião, né, é importante nesse sentido, né? Que ajuda muito ao médium também, muito. Sem dúvida. Ô, Paulo, Oi? nessa questão das reuniões mediúnicas, eu entendo que existem 3 tipos, né? A de desobsessão, a reunião de cura, que é uma parte, talvez, da desobsessão, e a reunião mediúnica para estudo e exercício da mediunidade. Sem que, nessa reunião, nem sempre, em geral, não é concedido a comunicação de espíritos que estão embrutecidos ou enraivecidos. Não, são apenas espíritos que nós poderíamos dizer assim, em estado mediano, sofredores, angustiados, e que então o médium iniciante, em geral, ele começa exercitando a mediunidade com o seu próprio guia espiritual. E depois, num segundo estágio, ele passa a receber as comunicações desses espíritos aí que estão chorosos, entristecidos e tal, confusos, e aí é onde vem a participação importante do dialogador, né? Que também tem lá na reunião de desobsessão, mas desobsessão já são os médios altamente tarimbados para poder entrar nesse tipo de demanda, porque é uma demanda, né? Muito bem, Renildo, né? Rinaldo. Rinaldo. Então, é isso mesmo. Nós temos 3 tipos de reuniões mediúnicas. A reunião de tratamento por ectoplasmia, popularmente chamada de cura, né? A reunião mediúnica de educação da mediunidade, né? Que os médiuns vão fazendo experiências, e nessas reuniões elas não se comunicam muito espíritos barra pesada, são espíritos que não sabem que desencarnaram, sofredores, um ou outro mal e tal. Então o médium a espiritualidade vai dosando, né? A espiritualidade vai dosando o tipo de espírito que se comunica, a gravidade, para poder não chocar muito o médium. A gente observa que já tem médium que já talvez tinha exercitado a mediunidade em outra encarnação, que logo, logo começa a receber espíritos mais difíceis. Então, é interessante. Então, também para não botar o pessoal com medo, né? Numa reunião de educação da mediunidade, então pode acontecer uma comunicação mais difícil para ilustrar os iniciantes. Depois é que ela se transforma numa reunião de educação da mediunidade. Ou alguns médiuns, né, são levados, às vezes a gente faz uma reunião de educação da mediunidade, faz o exercício com os médiuns, e vamos inserindo aqueles que nós consideramos já prontos nas reuniões já estabelecidas na casa. É isso mesmo, exatamente isso. Rinaldo vai ter que vir lá de Caxias, de Nilópolis. É Nilópolis? É onde? Nilópolis. Então. Nilópolis tem muita casa espírita. De Nilópolis a Niterói. Né, Rinaldo? Não, Nilópolis é do outro lado da poça d'água. Então, você tem que dar um jeito aí de frequentar uma casa, de conversar com o pessoal. Entendeu? Em Nilópolis tem muitas casas. Tem muitas casas boas, São 12.
São tem muita 12. coisa. Então, você tem que também Reinaldo, demonstrar Ô, interesse Sim, em sim. estudar. tira uma dúvida. Pois não. Pô, dezembro do ano passado, eu fui num velório. Quando eu entrei na sala do velório, quando eu cheguei próximo ao caixão, eu senti um espírito me barrar, não deixar chegar perto do caixão. E depois, quando eu fui para a parte lateral, comecei a rezar um Pai Nosso, ele ficava empurrando meu ombro, tentando me desequilibrar como se eu fosse cair. E eu continuei rezando o Pai Nosso e Ave Maria e cessou. Mas quando eu tive o primeiro choque, eu senti como se fosse uma coisa assim, densa, como se fosse uma pessoa normal esbarrando em mim, entendeu? É que você tem Sim. certa sensibilidade, né, É, Fernando? Você tem uma sem dúvida. sensibilidade. Certamente ele tem uma sensibilidade já relativamente bem acurada, né? Que precisa só trabalhar isso, né? É verdade, aos pouquinhos ele vai. Isso é naturalmente, é um bloqueio, às vezes não era nem nenhum espírito propriamente, às vezes Uhum. era uma Dentro, barreira vibratória Aham. criada em torno daquele espírito e tal, outra pessoa É. que chegasse também ali sentiria isso. Vamos avançando. Até por ser cemitério, né? Ô, Paulo, eu queria só colocar a questão do desobsessão, que as nossas reuniões acontecem também algumas desobsessões, né? Não desobsessões assim, encaminhadas para aquele propósito, né? Mas acontecem, né? Aparecem algumas, né? Eu acho que as reuniões mediúnicas, por exemplo, do GEPAC, eu já participei de quase todas, né? Até a pedido do próprio Paulo, né? E senti, então, existe uma uniformização de espíritos que dão comunicação, Trabalho, né? De né? todo o trabalho Porque é uma vai muito pela casa. Por exemplo, tem médiums que têm, né, já assim, claro, são todos diferentes, um médium tem moralmente um pouco acima do outro, né, e tal, né, numa reunião mediúnica, isso existe também entre as casas espíritas, né? Tem casas que já estão, né, num determinado Tem patamar, casos né? de diversos médiuns que nós acolhemos aqui no GEPAR, que vieram de outras casas espíritas grandes, eles lá não faziam trabalho de desobsessão como fazem aqui. Eles mesmo falam, espíritos mais difíceis, falanges trevosas, espíritos com zoantropia, com aparência animalizada. Ela lá só atendia espíritos que não sabiam que tinham desencarnado, sofredores. De vez em quando vinha um malzinho assim, mas não fazia trabalho de desobsessão. Então, não é todas as casas que fazem isso, como todas as nossas reuniões têm característica de desobsessão integralmente. Até Se comunicam mais espíritos necessitados, às vezes naquele dia, do que os espíritos obsessores mesmo. e obsessão, Paulo, até nós mesmos que participamos da reunião, eu já tive lá uns 3 ou 4 espíritos na nossa reunião, assim, que estavam aqui, né, em casa, que me acompanhou e lá deu comunicação de problemas que eu causei a eles, assim, muito graves, né, de estupro de crianças, enfim. Não deixa de ser uma obsessão, né? É uma obsessão, né? Então, aí é que entra aquela questão do estudo no lar, né? Da importância, né? Ou da prece no lar, não só o estudo, como a própria prece, né? Então, a prece tem um poder nas reuniões mediúnicas de criar um ambiente favorável ao amparo espiritual em torno dos participantes, dos médiuns. Livra a ação nociva de certos espíritos inescrupulosos. Acalma os espíritos comunicantes, fornecendo fluidos salutares para a sua harmonização íntima. Cria uma corrente fluídica que permite às entidades elevadas a ajudar ou eles mesmos se comunicarem. Então, a prece ajuda nesse sentido. Nos domínios da mediunidade, no capítulo 2,
Olha só a impressão de André Luiz. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzira a mesa uma coroa de luz solar. Então, tinha a mesa, né? Mesa material, e ele observou uma coroa formada com uma coroa solar. É como se fossem joias, né? Pontos luminosos, formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Então, observando os médiuns, eles funcionavam como se fosse um sol, não é? Então, no centro de cada um tinha o semblante espiritual dos amigos em oração, quer dizer, dos encarnados, se eles estivessem com os benfeitores juntos também. Desse colar de focos dourados, alongava-se como se fossem pérolas, alongava-se extensa faixa de luz violeta. Então tinha aqueles pontos de luz dourado, vamos dizer assim, tinha uma faixa que irradiava, né, uma faixa de luz que era violeta, que parecia contida numa outra faixa alaranjada. Então, naturalmente, tinha uma faixa maior, alaranjada, e aquela estava dentro, a espraiar-se em tonalidades diversas, que de momento não pude identificar, de vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos uns aos outros. Então, como se eles observavam em torno da mesa aquelas pérolas de luz, e eram as pessoas que estavam orando, né? Então, você veja o que a oração faz na nossa aura, na nossa irradiação. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Olha que interessante, né? Então, a gente pode colaborar. Você fala, Reginaldo. Não, então, essa questão aqui, a criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos inexplicáveis de significação, que é, na nossa reunião, eu não sei se na casa, acho que não tem nenhuma que tenha os médiuns de sustentação, eu acho que não, né, Paulo? Não, mas existe essa... Interessante, todo médium, não é, que não é psicofônico, não é médium ostensivo, ele é considerado um médium de sustentação. Aqui na nossa casa, sabe, Renildo, né? Rinaldo. Nós não temos na nossa casa, assim, nas nossas reuniões mediúnicas, médiums só para passes, para sustentação. Nós damos muita oportunidade aos médiuns para desenvolver, para serem esclarecedores, para serem dialogadores. Então, ao mesmo tempo, o esclarecedor é um médium de sustentação, entendeu? Porque seria um médium passista, que seria para sustentar a reunião e sustentar aquele espírito que está comunicando, aquele médium que está mais desgastado. Então, a sustentação é feita pelos esclarecedores. Então, a gente não tem essa figura interessante. Mas, o Paulo... Aqui, reuniões e pessoas que não se afinizavam muito com o diálogo. Elas queriam colaborar só no passe mesmo. É natural. Sim. Mas, o Paulo, é bom até colocar que a gente não exclui, né, aquele que queira ficar só na sustentação, porque existe a sustentação, né? Existe o médium passista, existe um médium de passividade, né? Existe aquele que está dirigindo a reunião. Então, assim, se a pessoa não quer ser dialogador, não se dá assim como dialogador e nem passista, não é que a gente exclua que não possa haver na reunião o médium de sustentação. Ele pode ser colocado como médium de sustentação. Não se exclui, né? O médium de sustentação, ele é no mínimo passista, que ele tem que estudar sobre fluidos, sobre oração. Tem que estudar, sempre tem que estudar. Na nossa casa, e o médium de sustentação é o passista.
também, né? Mas se a pessoa não se quiser, ela quiser ficar ali sentada no cantinho dela, só colaborando pela prece, pela irradiação da sua mente, ela está colaborando também. Toda a prece... Colaborando muito. Colaborando também na reunião, sustentando a reunião. Mas todo médium que não seja psicofônico ou psicógrafo, que não seja médium ostensivo, ele pode ser um médium de sustentação. Mesmo que ele esteja na figura de esclarecedor, ele está sendo uma sustentação. E a reunião se mantém um equilíbrio. É muito importante você não ter só, por exemplo, 10 médiuns, 9 psicofônicos, entre parênteses, incorporação, médium psicógrafos. É importante você ter médiuns passistas que não sejam ostensivos, para justamente dar sustentação à reunião. O equilíbrio da reunião. É importante que você tenha 50% de um tipo, como nós vamos ver, e 50% de outro tipo. Bom, toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. A prece não tem apenas o efeito de levar ao paciente um socorro estranho, mas o de exercer uma ação magnética. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863. Quando a alma do homem, inteiramente penetrada de zelo santo, eleva-se para o céu na prece íntima e ardente, os inimigos interiores, isto é, as paixões do homem, e os inimigos exteriores, isto é, os vícios do mundo, são impotentes para forçar os muros que a protegem. Então, a importância da oração nos protegendo com muros de proteção, né? Não só das dificuldades íntimas, como também das ações externas. Bom, pessoal, terminou essa parte. Nós vamos dar o intervalinho.